Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre reprodução sexuada e assexuada em plantas. Na aula passada, a gente estava estudando a reprodução sexuada e assexuada em animais. Então hoje nós vamos dar início a essa parte do conteúdo só que falando sobre plantas. Então, para a gente começar, primeiro a gente vai ver como é que é a estrutura de uma planta, para a gente entender, e essas estruturas vão ser importantes quando a gente vai falar sobre a reprodução mais na frente, certo? Então, de modo geral, as plantas, não todas, que a gente vai ver que outras apresentam estruturas semelhantes, mas de modo geral as plantas vão apresentar raízes. Então, deixa eu ir mostrando aqui, vai apresentando raízes, caules e folhas. Mas existem algumas plantas, por exemplo, as briófitas, que elas no lugar de apresentarem raízes, caules e folhas, vão apresentar rizoides, cauloides e filóides, que são estruturas análogas às raízes, caules e folhas. Então os nomes são bem semelhantes. Então, a gente vê aí que existem dois tipos de reprodução, que é a reprodução sexuada, que é quando a gente tem um indivíduo no qual ele realiza, com a ajuda de gametas. Gametas é basicamente a célula sexual. Então a gente tem gametas femininos e masculinos, eles se juntam, formam um embrião, aí dá origem a um tipo de semente, por exemplo, e essa semente, em determinado tipo de planta, claro, ela vai dar origem a um novo indivíduo e assim continua o ciclo. Então a gente tem aí o tipo de reprodução sexuada, que é quando a gente tem uma maior variabilidade genética, quando a gente tem aí trocas de genes, ou melhor, uma junção de genes de embriões masculinos, ou melhor, desculpa, de gametas masculinos com femininos para formar um embrião. Já na reprodução assexuada, a gente não tem aí essa variabilidade genética, a gente forma clones. Então, eu trouxe aí esse experimento que ele vai reproduzir bem como é que funciona o tipo de reprodução assexuada. Aí, nesse método que foi utilizado, ele é um método mais industrial, que em casa a gente não faz desse jeito. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz em casa esse experimento. Então a gente tem aqui, na etapa A, a gente tem um brotozinho e a pessoa vai e tira esse broto. Então, a obtenção de fragmentos, que a gente chama de explante, da planta, que se pretende clonar. Então eu vou fazer um explante, tirar esse pedaço da planta e logo em seguida eu vou umidificar essa parte de baixo que foi explantada e adicionar a um pozinho de enraizamento. Então, assim que eu fizer isso, eu vou colocar ele em um recipiente contendo terra, com uma terra preparada, né, com os nutrientes necessários para a planta, e em seguida transferir esse recipiente menor para um recipiente maior e realizar e aguar, né, colocar água, colocar formar como se fosse uma mini estufa, colocando vidros por cima, então a gente deixa um ambiente proporcional para que essa planta se desenvolva. E assim que ela começar a apresentar traços de desenvolvimento, a gente pode fazer um transplante dessa planta, ou seja, remover ela de um local para outro, por exemplo, para um vasinho de planta, certo? Só que isso aqui é uma forma, né, da gente conseguir clonar uma planta, que é pegando um pedacinho dela e dando origem a uma nova planta. Então ela vai ter a mesma o material genético dela, ela vai ser basicamente idêntica à mãe. Então, a planta mãe. A planta mãe seria a planta que foi retirada essa parte dessa plantinha aqui. Então, essa daqui, que vai dar origem a uma nova planta, vai ser exatamente igual. Quando a gente fala na genética, a parte genética da planta vai ser igual à planta anterior. Só que em casa a gente não faz desse jeito. Quando a gente quer, por exemplo, tirar um galhinho de uma planta e plantar em um outro recipiente, a gente usa um método parecido com isso aí. Então, nessa situação, o que aconteceu? A gente pegou aqui um pedacinho de uma cenoura com as suas folhinhas que vem grudado na cenoura. Então a gente pega essa parte que fica, que a gente normalmente joga no lixo, e coloca na água. Aqui vão aparecer algumas raízes. E essas raízes, quando elas começam a aparecer, a gente já pode colocar esse pedacinho da cenoura na terra, que ela vai dar origem a uma nova cenoura. A mesma coisa a gente faz com batata. A batata a gente coloca alguns palitos de dente ao redor dela, coloca em um copo,
só com um pedacinho da parte da batata dentro da água e o resto fora da água. A gente vai ver que a parte que está dentro da água vai começar a desenvolver algumas raízes e a parte de cima vai desenvolver algumas folhas. Então, nesse momento, a gente também já pode plantar para dar origem a novas batatas. Então, se vocês quiserem fazer esses experimentos na casa de vocês, fiquem à vontade, que eu acho que vai ser bem legal. E aqui na parte, aqui a gente tem uma folha, mas pode ser um galhozinho. A gente tirar um galhozinho de algum tipo de planta, coloca na água, muito provavelmente vai nascer algumas raizinhas que a gente vai depois poder colocar numa terra, com adubo, é claro, e vai nascer uma nova planta. Então esse aí é um método de reprodução assexuado. Dando continuidade, quando a gente vai falar sobre os tipos de reprodução, a gente tem que saber que existem diversos tipos de plantas. E essas plantas, elas começaram a surgir a partir de um ancestral comum. Então aqui a gente tem uma árvore filogenética, no qual a gente tem o desenvolvimento evolutivo das plantas, e cada uma dessa etapa é uma característica evolutiva que a planta começou a adquirir. Então, por exemplo, o ancestral comum de todas as plantas é o que a gente chama de algas verdes unicelulares. Então elas começaram a se desenvolver com o período, com o tempo, e então essas algas começaram a habitar o ambiente terrestre. Então, com isso, foi dada origem às briófitas. Briófitas são plantas avasculares, são plantas que não apresentam vasos condutores de seiva. Depois eu vou explicar bem direitinho o que é isso. Então, elas são estruturas pequenininhas e que dependem muito da água para a sua reprodução. Em seguida, a gente tem aí as pteridófitas, que são plantas que não dependem tanto da água como as briófitas. Ela já é uma etapa da evolução maior. Nessa etapa da evolução, ela começou a apresentar vasos condutores de seiva. Que vasos condutores de seiva é como se fossem vasos que conseguem transportar nutrientes e água para essa planta, é como se fossem nossas veias. Então, isso se chama vasos condutores de seiva. Então, antigamente existiam florestas e florestas grandes com pteridófitas altíssimas, já que elas têm esses vasos condutores de seiva, elas poderiam crescer e ficarem maiores. Mas hoje em dia não temos mais esse tipo de floresta. A gente tem as gimnospermas, que é uma etapa uma etapa evolutiva maior do que as pteridófitas, e aqui elas já apresentam sementes. Então, antes das gimnospermas, nenhuma dessas plantas apresentava sementes, só os poros. E as gimnospermas, elas apresentavam sementes, mas não, ou melhor, elas apresentam sementes, mas não apresentam, por exemplo, flores nem frutos, como é o caso das angiospermas, certo? Então, para a gente entender bem direitinho como é que funciona cada uma delas, a gente tem aí as briófitas. Briófitas, como eu comentei, são plantas avasculares, ou seja, não apresentam vasos condutores de seiva, eles não apresentam esses vasos que vão levar os nutrientes e água para ela. Então, elas são plantas pequenininhas, como é o caso dos músicos. Sabe o lodo que às vezes dá em algumas encostas que tem águas, tipo pedras próximas aos rios? Pronto, a gente consegue encontrar essas briófitas, porque elas são plantas tão pequenininhas e elas sempre estão recobertas por água, porque elas dependem da água para conseguirem reproduzir. Então, aqui a gente tem, por exemplo, 2 gametófitos, que são plantinhas pequenininhas, é como se fossem as plantinhas crianças dessas briófitas, e uma vai ser masculina, que a gente chama de gametófito masculino, e outra feminino. Então, eles vão apresentar aí os gametas masculinos e femininos, que são as células reprodutoras. Então, a água ela vai transportar os gametas de um gametófito masculino para o gametófito feminino. Esse gametófito feminino vai gerar um embrião e ela vai se desenvolver e se transformar em uma planta adulta. E essa planta adulta ela vai apresentar uma coisa que é chamada de cápsula. Essa cápsula contém os esporos, que quando eles são lançados na superfície, uma superfície que é adequada para esse tipo de planta, ou seja, uma superfície muito úmida, ele vai se desenvolver e gerar novamente os gametófitos masculinos e femininos, e aí dá origem a esse ciclo da vida dessa planta, certo? A gente tem também as pteridófitas, como a gente viu, que são as plantas já vascularizadas, ou seja, essas plantas já apresentam os vasos condutores de seiva. Então, elas podem ser plantas maiores, já que elas não precisam passar os nutrientes de célula em célula, elas podem ser plantas maiores. E são plantas que não apresentam sementes. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, a samambaia, que é um exemplo das pteridófitas, elas vão apresentar umas bolinhas aqui, nessa planta, que a gente chama isso aqui
de esporófitos. Os esporófitos vão apresentar esporos, que esses esporos, quando são lançados na Terra, eles vão gerar uma estrutura hermafrodita, ou seja, que apresentam tanto sexo masculino como feminino, que a gente vai chamar aqui de gametófito. Então é o gametófito tanto masculino como feminino. E esse gametófito masculino e feminino, através do vento, vai conseguir passar aí esses gametas da parte masculina para a parte feminina, e aí dá origem ao embrião e vai formar novamente uma nova planta. Então aqui a gente tem esse gametófito. Depois que os gametas masculinos passaram para os gametas masculinos passaram para os gametas femininos, formou um embrião, deu origem a uma nova plantinha, aqui se desenvolveu uma nova planta maior, dando origem a uma nova samambaia. E aí continua o ciclo da vida dessa planta. E por fim, nessa aula de hoje, já que a gente vai abordar nessa aula só até gimnospermas, a gente tem as gimnospermas, que são plantas que elas apresentam sementes, mas não apresentam flores nem frutos. É o caso, por exemplo, do pinheiro. Pinheiro, sabem aquelas árvores tipo árvore de Natal? Pronto, elas lembram aqueles tipos de árvores. E esse tipo de árvore, eles vão apresentar uma coisinha que é chamada de estróbilo. Estróbilos são esse aqui. A gente tem o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Os estróbilos são os gametófitos masculinos e femininos. Então, dentro deles vão apresentar os gametas. Então, é como se fosse um pólen. Então, ele vai sair aqui do estróbilo masculino e vai cair em cima do estróbilo feminino. E esse estróbilo feminino vai se desenvolver, no caso do pinheiro, vai se desenvolver e se transformar numa pinha. Não aquela pinha que a gente come, que ela é típica aqui da nossa região, mas aquelas pinhas que, quando está próximo do Natal, por exemplo, às vezes a gente engancha lá na árvore de Natal, eles lembram essa estrutura aqui. Então, ela é uma pinha que dentro dessa pinha tem várias escaminhas que a gente chama de pinhões. Então, os pinhões são as sementes dos pinheiros. Então, quando eles caem no chão, eles conseguem gerar uma nova planta, um novo gimnosperma, certo? Então, a gente viu aí essa primeira etapa da reprodução sexuada e assexuada das plantas. A gente viu até gimnospermas, e próxima aula a gente vai entrar na parte das angiospermas e entender como é que funciona o desenvolvimento aí das plantas que apresentam flores e frutos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau e até a próxima aula.